Eu sou muito grato a você por você ter tido assim uma visão muito especial do que viria para a psicologia, tá? Dentro do setor do e-game e ter me convidado, tá? Junto aos nossos outros sócios a compor essa empresa que eu estou com muito orgulho dela, de fazer parte dela, de ser sócio dela, de ser o diretor de conhecimento dela, que é a empresa brasileira de apoio ao compulsivo, a EBAC, tá? Gestor aí do selo CompulSafe, tá? Que certifica pessoas e empresas no jogo responsável. Então, é um posicionamento que começou em 2022. Os meus sócios sabiam assim que, como psicólogo, eu sempre tive assim uma atuação muito heterodoxa, né? Então, eu sempre fiz a clínica, que é a visão mais clássica da psicologia, né? O analista, o psicoterapeuta que te acompanha individualmente, né? Mas todo artista tem de onde o povo está, tá certo? E aí, logo cedo também eu percebi que a psicologia precisava estar extra consultórios, ela precisava estar na vida, ela precisava estar no mundo, tá certo? E aí os meus sócios viram assim a minha trajetória de levar psicologia, por exemplo, para o Carnaval da Bahia. Sou baiano, Salvador, nascido lá na terra do Caetano. Você disse que eu tenho um sotaque até parecido com o dele. Quem sabe, né? É possível. E aí, assim, a gente, ao longo da minha trajetória, eu venho fazendo a psicologia clínica e organizacional também, tá? Porque se a nossa vida, de um lado, ela é estruturada pelos nossos afetos, né? Pelos nossos sentimentos, né? Por outro lado, ela é também estruturada pelo nosso trabalho, né? Pelo aquilo que a gente faz para poder sobreviver, tocar a vida, enfim. E aí foi quando eu comecei minha trajetória cuidando tanto da psicologia clínica, porque é a minha grande paixão, esse trabalho de estar perto das pessoas, ouvindo, acompanhando. Ontem foi o dia do psicólogo, da psicóloga. Estou muito feliz assim com a profissão estar sendo convidada também para entrar no setor bem inédito, bem vibrante, que é o setor do e-game, tá? E na minha trajetória, sim, atuei com a psicologia do trabalho, grandes construções, fui psicólogo de uma obra em Salvador com 5.000 trabalhadores, tá? Nas sondas de petróleo, levei também a psicologia, como disse, para o carnaval, para as empresas, organizações, todo esse campo que nós conhecemos, né, do mentoring, do treinamento, desenvolvimento de pessoas. Foi quando vocês me convidaram dizendo, olha, Cristiano, não tem como o setor se regulamentar sem a gente cuidar da ludopatia. Não tem jeito. O nosso setor é um setor vibrante, o nosso setor é um setor sensível, tem lá as suas polêmicas, tem lá as suas tradições na cultura brasileira. O Brasil em todos os aspectos, assim, bastante conservador, né? Bastante reticente em muitas posições, e não há como regular essa indústria sem cuidarmos desse que passou a ser conhecido como apostador com perfil de risco. Esse é o nome que eu mais gosto, esse é o nome que está na portaria, e esse é um nome suficientemente neutro para não formar nenhum estereótipo, né? A psicologia, às vezes, termina reforçando também alguns estereótipos, né? Algumas palavras que nascem. Temos que ter muito cuidado com isso, porque não devemos fazer diagnósticos coletivos, né? Taxar as pessoas disso ou daquilo, né? Porque de vez em quando salta do campo psicológico, que é um campo técnico restrito, palavras como neurótico, viciado, o jogo vicia, não o sei o quê, tigrinho vicia. Então, a linguagem técnica, ela precisa ser circunscrita ao campo técnico, tá? E aqui, na linguagem das pessoas, nós temos que falar de pessoas que têm sonhos, que têm dificuldades, que têm as suas apostas. Gosto muito quando você se refere, Ricardo, à sua teoria da chance. Eu acho isso incrível. E nós temos que falar sobre a mobilização dessa chance, a mobilização. Temos que falar profundamente o que é a sorte, tá? Então, na minha trajetória, eu me formei como analista. É o Game of Chance que você fala. Isso. Você sabe que essa história da chance, não queria te interromper, Cris, e tem várias coisas que você falou que valeria um comentário, mas eu gosto muito de te ouvir, mas é que vale a pena. Essa teoria da chance nasceu no dia que eu estava vendo uma palestra do Alessandro. Você vai lembrar, Ale? Você vai lembrar o que eu vou te falar. Eu não lembro o evento exatamente, mas você estava fazendo uma comparação entre a indústria do entretenimento e a nossa, citando a experiência de quem vai no cinema. E eu achei muito legal o que você falou. Achei muito legal o traço. Eu só achei uma coisa. Eu falei, o Ale, só faltou adicionar uma coisinha. Que no cinema você paga pelo bilhete de lá sentar na poltrona e assistir e recebe isso.
Sim. Na nossa indústria, você paga pelo bilhete de ter uma chance. Então existe lá uma coisa implícita Game que você of pode chance. ganhar ou não. E abre duas vertentes impressionantes. Você tem que você vai ficar contente se você ganhar, mas você tem que ter conforto se você perder. É isso que está implícito. É. Foi lá na plateia desse evento, ouvindo você falar isso, que é igual ao cinema. O cara não paga, vai no cinema, pega pipoca, só que aí a entrega dele é aquilo, entendeu? É aquela experiência. Na nossa indústria, a entrega não é o prêmio. A entrega não é a derrota. A entrega é a chance, que vai para um lado ou para o outro. Então você tem que comprar ela sabendo que se você ganhar, é aquela festa, aquela felicidade, mas você tem que ter conforto em quando perder. Eu até faço um comentário mais lúdico quando eu tô batendo papo. Você tem que ter conforto no não deu, entendeu? Se você não tiver isso, tem um problema aí. Você comprou a chance. Vai dar ei, ganhei, ou perdi. Entendeu? Você tem que estar confortável no perdi. Senão, já é assunto de Cristiano. Entendeu? E tem essa questão da forma como a gente se refere, né? No Brasil, que é o jogo de azar, né? Em Portugal eles já preferem o jogo de fortuna. E no Reino Unido também, né? Que é o jogo da chance, né? Da oportunidade, o Game of Chance. E que também abala um pouco a questão do tabu, daquele negócio ao redor. Pô, esse jogo é de azar. É de azar. É pejorativo já. É pesadão. É pesadão. Né? O Cris falou aí, era um outro. Cris é muito cuidadoso com as nomenclaturas e eu gosto muito disso. Ele, logo que chegou, ele falou: não vamos fazer terapia. Terapia é um termo médico que preconiza um desfecho. Então você ou tá curado ou não tá curado, entendeu? A gente não tem essa missão. A gente tem a missão como indústria e a IBAC auxiliando em prover um anteparo, em evitar uma situação. Eu também gosto de um outro termo que ele cunhou, que é gestão de histórias. A gente entende a história da jornada daquele apostador e traz ele para uma situação mais saudável. Esse termo não dá muito para fugir, é uma questão de saúde mental, mas ele foi muito cuidadoso em a gente não usar muito terapia, porque a terapia fala, você está em terapia na IBAC ou na SPA, está cuidando da sua terapia? Terapia tem que ter um desfecho. Alguém vai chegar e falar, curou ou não curou? E não é uma obrigação do operador, nem da SPA, nem do governo, fazer um tratamento para aquele apostador. É uma obrigação nossa evitar a situação drástica e, se ele entrou por algum motivo, ajudar ele a sair. Eu falo sempre encontrar os caminhos. Eu falo sempre do amortecedor ou um anteparo. E ele teve cuidado muito com essas nomenclaturas, eu sempre gostei muito disso, Cris. Vamos lá, Ricardo. Você me chamou aqui para poder fazer vários esclarecimentos técnicos, tá? E aí eu quero começar com me permita, meu querido, meu amigo, com uma correção, que é o seguinte: ao contrário, a psicoterapia, ela não tem um desfecho bem definido, certo? Você disse que a gente precisaria, em se tratando de psicoterapia, cuidar de uma espécie de desfecho. E ao contrário, a psicoterapia é algo bastante aberto, bastante indefinido. O Freud, há mais de 100 anos atrás, escreveu um artigo que se tornou um clássico, que se chama Análise Terminável e Interminável. Por quê? E é esse meu papel de estar aqui com vocês também esclarecendo as coisas. Toda compulsão, ela se estrutura em temas bem sensíveis, tá? O primeiro deles, até para dar uma outra recuada numa coisa que você falou acerca da chance, é o seguinte: a chance, ela mobiliza, ela existe, mas assim, temos que ver a coisa em dois planos. Primeiro, existe uma camada, que é a camada do próprio entretenimento, tá? Então a pessoa está ali estruturando o seu tempo, jogando ou acompanhando um jogo por si. Aquilo ali já é uma realidade. A pessoa precisa gostar daquilo, precisa ter afinidade com aquela determinada prática que ela resolveu fazer. Então, essa é a primeira camada. É uma camada, inclusive, que deve ser preservada, deve ser mantida, porque é justamente a camada do entretenimento. Todo jogo é uma forma de estruturar o tempo. Todo jogo é uma forma de brincar com o tempo, de você fazer simulações, de você traçar cenários previsíveis. Todo jogo mexe com a função psicológica da predição. É uma função que a gente desenvolveu ao longo de toda a evolução humana e que tem a ver com a nossa capacidade de traçar cenários futuros. Se nós não traçarmos cenários futuros, a gente não vai ter uma sobrevivência melhor, né, do que essa que temos, como somos capazes de, psicologicamente falando, né, funções cognitivas, de traçar cenários sobre determinado futuro, tá? Então isso tem a ver com o tempo, tá? O jogo é algo que envolve a estruturação do tempo e, evidentemente, também a estruturação de outros referenciais. Então,
Então você tem um referencial da habilidade, você tem um referencial da força, você tem um referencial, que esse é o grande babado, da própria aleatoriedade, tá? Você falou de fortuna. Fortuna hoje é um conceito reduzidíssimo, é um conceito curto. Diminuíram totalmente o que é a fortuna. Fortuna hoje quantos zeros você tem à direita na sua conta bancária. Isso nunca foi fortuna. Fortuna, assim como sorte, está muito ligado ao conceito de destino, de acontecimento, o que será da minha vida, o que vai acontecer comigo. Tanto que o Isso é um fortune teller, desafortunado, o fortune teller ele te diz É o vidente. é o vidente, que é o fortune teller, que é o cara que o vidente, que ele vai ver o seu futuro. Os Isso, e as gregos. línguas latinas, inclusive a nossa, tem o desafortunadamente, que é Também, por isso, azar. Exatamente. Então, sorte, azar, tá ligado à construção de vida, tá ligado à construção de destino. Mas aí eu prefiro os jogos de fortuna, até por todas as lógico. todos os fortúnios aí. Não, do semanticamente que o é bem azar. melhor. O azar né? tá bem restrito. Mas aí você também já está operando no Porque é terreno. fortuito. Não, o azar é péssimo. O Não fortuna- tem nada de. Mas aí Meu, você já está não. operando no terreno que é típico dos jogos, que é justamente isso. A gente acredita numa magiquinha, que, trocando a palavra, por exemplo, é melhor ou pior. Pô, na a fitinha verdade, de Nosso Senhor do Bonfim aqui vai dar entendeu? certo. Quem Não nunca sei. deu 3 pulinhos, né? Na onda, que, é verdade. que joga a primeira pedra. Então, Verdade. tudo isso está ligado a essa brincadeira de você construir a sua vida, tá certo? E essa brincadeira, evidentemente, ela demora. Então, só voltando aos pontos, botando os pingos nos is, a gente, na verdade, com a psicoterapia, a gente precisa trabalhar com um desfecho indefinido, porque cada um sabe onde o seu sapato aperta. Então, a gente se torna compulsivo, e todos nós temos as nossas compulsividades, seja por gastar, seja por comer, seja por fumar, seja por beber, seja lá como for, porque cada um sabe das suas próprias fragilidades. Só que você ter acesso a isso, aí é que está, é algo demorado. Então, jamais poderia ser exigido de nós, da indústria, do setor, da própria EBAC, que se propõe a isso, uma psicoterapia, porque isso aí é algo longo e de prazo indefinido. Já a psicoeducação... Isso, eu lembro. O que eu quis dizer que foi é o isso. que Você nós sempre fazemos. Você sempre orientou a gente a posicionar como psicoeducação. É lógico. A psicoeducação... Então defina. A psicoeducação ela tem início, meio e fim.